pessoal, espero que todos estejam bem, né? Hoje nós iremos dar continuidade às nossas aulas de geografia. Hoje nós iremos falar sobre os movimentos populacionais e questões étnicas, né? Parte 2, falamos sobre as características, né, do continente europeu. É importante salientarmos que nessa aula iremos destacar as questões étnicas, né, como a guerra da Bósnia, né, a guerra de Kosovo, além de falarmos sobre o movimento separatista como o movimento separatista irlandês. Além de abordar essas questões, também iremos destacar, no primeiro momento, as questões socioeconômicas, né, que nos últimos anos a Europa, né, vem vivenciando. Então, o primeiro ponto que nós iremos abordar vai ser a questão da pobreza na Europa desenvolvida. Nos últimos anos, a Europa, né, apesar do seu bom desenvolvimento socioeconômico, nos últimos anos ela vem sofrendo com o aumento da pobreza. Essa pobreza está relacionada principalmente à ampliação do desemprego e crises econômicas, como por exemplo a crise econômica de 2008. Foram crises econômicas intensas, né, que fizeram com que economias mais fragilizadas sofressem bastante. A exemplo disso, tivemos países como Grécia e Espanha, onde o índice de desemprego chegou às cifras de 20% e 30% respectivamente. Esses países nos últimos anos vêm sofrendo bastante devido a essa crise econômica. Até hoje ainda não conseguiu se recuperar ainda, né, desse problema. Outra questão que nós temos em relação à Europa, que está ampliando o índice de desemprego no continente, é a saída, né, de empresas para outros países. Muitas empresas estão saindo do continente europeu, onde tem uma mão de obra muito cara, onde existem sindicatos bastante atuantes e uma legislação trabalhista, né, muito forte, muito dura. O que é que essas empresas estão fazendo? Essas empresas estão saindo do continente europeu e indo para outras regiões do globo, como por exemplo para a China, onde na China elas recebem, além de incentivos fiscais, a mão de obra é barata e não existe leis trabalhistas tão elaboradas, desenvolvidas, né, que possa porventura fazer com que essas empresas tenham algum problema de cunho trabalhista. Também nós vamos perceber que no caso da chamada os países que fazem parte do bloco econômico chamado do bloco econômico do euro ou União Europeia, e nos últimos anos eles têm passado por mudanças significativas, né, ampliando ainda mais as suas atividades econômicas, fazendo troca de informações, priorizando o trabalho principalmente para atividade industrial, criando novos postos de trabalho, ampliando o processo de terceirização. Isso são algumas questões importantíssimas que se deve levar em consideração, no caso do processo de desenvolvimento da Europa. Outra coisa que também nós iremos destacar em relação ao continente europeu é sua recuperação econômica, né? Países como a França, países como a Alemanha, nos últimos anos, né, nos últimos 5 anos, vem passando por uma recuperação econômica significativa, o que acaba contribuindo para a melhoria dos demais países que fazem parte do continente europeu. Não, isso daí é explicando um pouco, né, sobre as questões da pobreza que existe, né, dentro da Europa, que acontece no continente europeu. Apesar da Europa ser, né, um dos continentes mais ricos do mundo, existe a pobreza, né? Entretanto, não é tão escancarada, não é tão forte como em outras regiões do planeta, como na África ou até mesmo no Sudeste Asiático, na América Latina, etc. Dando continuidade, nós vamos falar sobre, né, alguns conflitos no continente europeu. Quando nós vamos falar de alguns conflitos no continente europeu, é importante a gente relembrar um pouco da história recente do continente europeu, mas também do mundo como um todo. Primeiro, nós vamos ter que no início
do século XX, a Europa ela foi palco, né, de diversos conflitos armados. Esses conflitos se davam principalmente por questões territoriais e também étnicas, né, onde a gente teve, por exemplo, a desintegração de dois grandes impérios, o Império Turco-Otomano e o Império Austro-Húngaro, e além da ocorrência de duas grandes guerras, né, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que aconteceram no continente europeu. Embora a Segunda Guerra Mundial também teve alguns conflitos fora do continente europeu, né, que foi a chamada Guerra do Pacífico. E posteriormente, né, a esse período inicial conturbado, a gente tem um outro momento, que é a segunda metade do século XX, onde nós vamos ter a chamada derrocada da antiga União Soviética, onde a União Soviética vai passar por um processo de fragmentação e devido a esse processo de fragmentação, né, vai ocasionar uma série de conflitos e disputas territoriais entre o que? Entre os seus ex-integrantes. E dentre essas disputas, né, territoriais, a região dos Balcãs é uma das regiões onde esses conflitos eles foram mais intensos, onde ocorreu devido a esse processo de fragmentação, devido a essa divisão, né, entre os diversos países que faziam parte da antiga União Soviética, a gente teve alguns conflitos, disputa por questões de disputa territorial e também por questões étnicas religiosas. E aí nós tivemos a chamada Guerra da Sérvia, a Guerra do Kosovo, né, que são conflitos, né, que abalaram o continente europeu ainda nos anos 90, certo? Isso já aconteceu nos anos 90. Então nós vamos falar primeiro sobre os conflitos na Europa, né, a questão dos Balcãs. Para a gente falar da questão dos Balcãs, é um tanto quanto complicado, é uma região, um verdadeiro barril de pólvora, né, que a qualquer momento pode estourar um conflito. Nos últimos anos, né, a gente percebe que apaziguou-se mais os ânimos na região. Entretanto, no início dos anos 90 até os anos 2000, nós tivemos uma série de conflitos envolvendo essa região. O primeiro ponto que nós devemos considerar para entender essa questão, esses conflitos que acontecem nessa região, é entender de onde esses conflitos se originam e como esses conflitos ocorrem. O primeiro passo é entender que a guerra, por exemplo, da Bósnia, a guerra que acontece na região chamada dos Balcãs, né, que é uma região montanhosa, está relacionado a esse país, a Iugoslávia, né, a antiga Iugoslávia. A Iugoslávia era formada por outras nações como a Eslovênia, Croácia, né, Sérvia, Macedônia, Montenegro, Albânia, etc. Esses países, né, faziam parte de um único país chamado Iugoslávia. Iugoslávia significa terra dos eslavos do sul. Entretanto, a gente vai ver que além de estar a Iugoslávia ser formada por diferentes países, né, territórios diferentes, nós também vamos entender que ele tinha uma composição étnica muito grande. Quando eu falo assim de uma composição étnica, quero dizer que dentro desse território, na Iugoslávia, viviam diversos povos diferentes, né, como armênios, muçulmanos, albaneses, eslovacos, croatas, húngaros, sérvios, etc. E isso, quando aconteceu o processo de fragmentação da Iugoslávia, né, a Iugoslávia se torna extinta a partir de 1989. A partir desse momento inicia-se uma série de conflitos e disputas territoriais entre quem? Entre esses diversos grupos, né, étnicos que faziam parte da antiga da antiga Iugoslávia. Interessante que antes disso, né, a Iugoslávia ela era um país relativamente calmo. Isso acontecia por quê? Né, o país ele surgiu em 1918, né, o surgimento do país. Em 1946 ele formou a chamada República Socialista Federativa da Iugoslávia, formada por 6 repúblicas: Sérvia, Eslovênia, Croácia, Macedônia, Bósnia, Herzegovina e Kosovo. E a partir daí a gente tinha, né, o general Joseph Tito como principal comandante do país, né, ele comandou a União, a Iugoslávia entre as décadas
de 1950 até 1990, quando ele faleceu. E após o seu falecimento, aí a União Soviética ele não conseguiu mais se manter unida. Aliás, desculpe, a Iugoslávia não conseguiu mais se manter unida. Né? O Joseph Tito Broz, né? O Tito Broz, como ela é conhecido, ele conseguia manter esses povos unidos através de que? Através da força, né? Utilizava-se a força militar mesmo, utilizava-se seu poder, né? E além do mais ele ser um líder carismático, então a população tinha, né, um respeito muito grande pela pessoa do Tito Broz, Joseph Tito Broz. Então quando em 1989 ele morre, né, ele falece, aí a partir daí começa as disputas pelo poder. Em 1991, alguns países se tornam independentes, como a Eslovênia, a Croácia, a Macedônia, a Bósnia e Herzegovina. Entretanto, isso não vai agradar o que? Não vai agradar a determinados setores, né, como a gente vai ver posteriormente. Então, após a morte do Joseph Tito Broz, a gente tem o esfacelamento, né, da Iugoslávia, a fragmentação da Iugoslávia. E aí entra em cena, né, essas três figuras, né, o Slobodan Milošević, o Franjo Tudjman e o Alija Izetbegović. Né? O Slobodan Milošević era sérvio, o Franjo Tudjman era croata e o Alija Izetbegović era bósnio. E os três passaram a ter uma disputa ferrenha pelo poder, não só pelo poder, mas também uma disputa territorial pelos territórios da antiga Iugoslávia, sendo que a partir dessa disputa entre esses três grupos, né, essas três lideranças políticas, os sérvios, os croatas e os bósnios, a gente tem o início ao conflito de verdade nos Balcãs, né, a Guerra da Sérvia, que a gente vai tratar dela daqui a pouco. E aí a gente vai ter, né, a chamada Guerra da Bósnia, que foi essa guerra, né, a Guerra da Bósnia, que vai ocorrer entre 1992 a 1995, após a declaração de independência. O conflito foi um desdobramento das rivalidades étnicas existentes na Iugoslávia e ocorreu durante a fragmentação do país. Resultou em mais de 100 mil mortos e ficou, né, marcado pelos crimes de guerra, principalmente contra os chamados bósnios muçulmanos, os bosniacos. Então a Guerra da Bósnia foi o que? Foi uma disputa entre a Sérvia e a Bósnia e também a Croácia pela dominação territorial na região. Como consequência disso, nós vamos ter o que? Uma guerra sangrenta, né, que durou em torno de 3 anos e resultou em mais de 100 mil mortos. E aí a gente tem, né, a composição étnica da Bósnia. Nós tínhamos 44% da população que vivia na região do território bósnio eram de bosniacos, ou seja, bósnios muçulmanos. 31% da população que vivia na região eram de croatas, daí a disputa territorial entre, né, os países por essa região, e 17% de sérvios, né, que representavam apenas 17% da região, que vivia na região da Bósnia, mas mesmo assim tinha um poder militar muito forte. Né? A Sérvia queria formar um país, né? O Slobodan Milošević queria formar um país denominado de a Grande Sérvia. Entretanto, para isso ele teria que anexar outros territórios, como o território da Bósnia, como o território da Croácia, como o território do Kosovo. Além disso, nós temos também uma questão territorial, mas também nós temos uma questão étnica. Como a gente pode visualizar aqui, nós temos três religiões em conflitos. Nós temos a religião muçulmana, representada pelos bósnios muçulmanos, denominados de bosniacos. Nós temos os croatas, sua maioria católicos, e nós temos os sérvios católicos ortodoxos. Ou seja, aí a gente também tem uma questão religiosa. Além da questão territorial, nós temos também a questão religiosa. Dando continuidade, a gente vai ver aqui algumas imagens, né, da destruição ocasionada pela Guerra da Bósnia. A gente aí vai ter
né, um braço direito do Slobodan Milosevic, né, onde ele foi responsável por inúmeros assassinatos, por uma destruição muito grande. A imagem que nós estamos vendo aqui, essa imagem que eu vou fazer um destaque, é o resultado que aconteceu com a cidade de Sarajevo, na Bósnia, né? Totalmente destruída devido ao que? Devido aos conflitos, né? Devido aos bombardeios feitos pela Sérvia. E aí a gente tem a cidade de Sarajevo, que foi a cidade olímpica de 1984, né? Abrigou as chamadas Olimpíadas de Inverno de 1984. Entre 1992 e 1995 sofreu o chamado cerco bósnio, né? Onde durante vários anos a cidade, né, ela ficou sitiada dentro do seu próprio território, mas ficou cercada pelas forças bósnias que impediam a entrada ou a saída de qualquer pessoa. Depois eu vou passar um vídeo, né? Vou colocar um vídeo para vocês verem também algumas reportagens mostrando esse momento triste, né, da população da Bósnia que vivia na cidade de Sarajevo. Também nós vamos ter a chamada Guerra do Kosovo. Essa Guerra do Kosovo aconteceu em 1996, conflito entre as forças de segurança da Sérvia e o chamado Exército de Libertação do Kosovo, o ELK, onde isso era uma guerrilha, né, um grupo de guerrilha, principalmente de origem étnica albanesa, que lutavam pela independência da província. A província de Kosovo até hoje não é reconhecida como uma província independente, né? Ela é um protetorado da ONU. Hoje ainda existem tropas da ONU e da OTAN na região, garantindo que haja, né, entre aspas, liberdade da população e evitando os conflitos, né, armados, só para a gente, né, ter alguma ideia de como aconteceu esse conflito. E por último, nós iremos tratar sobre os conflitos na Irlanda do Norte. Na verdade, os conflitos na Irlanda do Norte são conflitos de cunho étnico separatista, né? Os problemas na Irlanda do Norte eles não são, né, recentes, são problemas de longa história de conflito entre católicos e protestantes. Além disso, a gente vai observar o seguinte, que os católicos majoritários na Irlanda, na República da Irlanda, mas minoritários na Irlanda do Norte. E o que acontece é que a Irlanda do Norte, ela quer se anexar, ela faz parte atualmente do chamado Reino Unido, mas ela quer voltar a fazer parte da Irlanda e voltar a ser um país único. Entretanto, né, existe um embate entre o governo britânico, o governo inglês e o movimento, né, republicano da Irlanda, irlandês, chamado de IRA, Exército Republicano Irlandês. Grupo, né, que se mobilizou por uma série de atentados terroristas, né, fizeram vários atentados terroristas, inclusive tentaram matar, né, assassinar a própria rainha Elizabeth. Um acordo de paz, né, foi firmado em 1998, mas a situação na região é tensa, né? A gente vai ver que a cidade de Belfast, que é a capital da Irlanda do Norte, é uma cidade dividida. De um lado nós vamos ter os católicos irlandeses, do outro lado nós vamos ter os protestantes de origem inglesa. Então a disputa na região da Irlanda do Norte é uma disputa territorial, étnica e também religiosa, né? Que nos últimos anos tem ocorrido inúmeros conflitos, né, de cunho separatista entre essas nações. E aí a gente tem um exemplo do chamado Exército Republicano Irlandês. Nós temos aí a bandeira da Irlanda do Norte, né? Nós vamos ver que esse conflito ele é histórico desde o século XVII, século XVIII, que tem esse conflito na Irlanda do Norte. O que também nós vamos ter aqui protestos, né, que aconteceram na Irlanda do Norte e também os chamados torcedores, os hooligans, né, uma região muito tênua, né, os conflitos se dão
rotineiramente na região, embora nos últimos anos, principalmente a partir dos anos 2000, 2010 em diante, a gente reduziu nesses conflitos, tem se reduzido esses conflitos. Uma coisa interessante que nós temos em relação a esse conflito na Irlanda é que uma solução que ambos, os lados do conflito encontraram foi dividir a cidade em muros. A cidade de Belfast ela é dividida em uma série de muros, onde a população que é católica vive de um lado da cidade e a população que é protestante inglesa vive de um outro lado. A cidade é dividida por muros, como a gente pode observar aqui. E isso, é um episódio triste, onde as pessoas, por questão de intolerância político-religiosa, eles não conseguem, viverem unidas. Isso é uma situação muito triste que acontece aí na Irlanda do Norte. Então, pessoal, essa era a nossa temática da nossa aula. Eu vou disponibilizar também para vocês uma atividade. A atividade vai lá no Google Sala de Aula, e vou também anexar 2 vídeos mostrando as situações da Guerra da Bósnia e também uma situação retratando a questão da Irlanda do Norte. Eu espero que todos, assistam às aulas, façam as suas atividades, certo, pessoal? Um forte abraço e muito obrigado pela atenção.